Gente, eu preciso de socorro, pelo amor de Deus. Acabei de tentar ser assaltado agora, o cara botou arma na minha cara aqui. Eu acelerei, passei por cima do carro, que até aqui debaixo tem uma multidão aqui, ó. E eu preciso de socorro. Manda a polícia pra cá, pelo amor de Deus. Fernando Matos. Tô muito nervoso, gente. Tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso. Tem a multidão em volta do meu Matos, carro aqui. dentro da praia. Perseguindo a polícia, eu não consigo falar com a polícia, eu preciso de socorro. De socorro. Gente, eu tô desesperado aqui. Soldado, Tentaram me assaltar aqui. Tentaram assaltar a gente aqui. Duas pessoas aqui, eu tô nervoso. Na Fernando Matos. E a gente já tá vendo polícia, tá passou vendo por cima tudo. Acabou com o meu carro, pegando fogo em tudo aqui, ó. Um monte de gente aqui. Tá pegando fogo em gente tudo. aqui. Tá, senhor, Avenida Fernando Matos.